dando início então à nossa revista Aero Rock. Eu vou contar um pouco para você o que é essa história dessa revista, onde surgiu. Bom, essa revista surgiu no ano de 92, bem no mês de setembro, onde eu tive um sonho de montar uma produtora na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, onde era para divulgar pequenas bandas do rock underground da cidade. Infelizmente, por falta de verba, não consegui montar essa produtora. O que aconteceu? Vamos então criar um jornal que desenvolvesse todo um trabalho de divulgação das pequenas bandas que existiam na cidade. Esse jornal era um fanzine todo feito de xerox, né? Batido a máquina de escrever. Na época não tinha toda essa computação, tudo que tem hoje, nos dias de hoje. Então em setembro de 92 surgiu a primeira edição do Aero Rock, fanzine Aero Rock. Então qual é a nossa ideia? Nossa ideia é colocar agora de maneira mais abrangente, né, na internet, para que todas as pessoas tenham acesso e saibam a história do Aero Rock, como ele surgiu, qual era a sua intenção de divulgar essas bandas. E a gente está pedindo para você, então, que está entrando em contato com a gente, está percebendo, está vendo essa ideia, você mande seus vídeos, mande músicas da sua banda para a gente estar divulgando você aqui. De todo lugar do Brasil, todo lugar do mundo. Se você estiver aí, de repente, morando nos Estados Unidos, está montando uma banda aí, com alguns amigos americanos aí, com esse tal, manda pra gente aqui que a gente quer divulgar pra você. Então, esse é o nosso projeto chamado Revista Aero Rock, que está dando início agora. Então, eu sou o Clayton Ramos, grande abraço pra você, contamos com o seu apoio, falou? Então é isso aí. E aí, galera? Hoje então, dia 13 de julho do ano de 2012, hoje está sendo comemorado mundialmente o Dia do Rock. E a gente tem que fazer uma homenagem para esse dia aí, principalmente porque o rock foi um instrumento usado, né, para a grande massa de transformação mundial. Muitas coisas aconteceram em cima do lance do rock. Muitos cantores, muitos artistas, né, mundiais fizeram grandes transformações, trouxeram grandes transformações e grandes contribuições para o mundo através desse movimento musical. Dá para lembrar muitas coisas, tipo Martin Luther King teve muito apoio de muito roqueiro da época, né, contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então o movimento hippie na década de 70 também, contra o envolvimento militar dos Estados Unidos, né, em guerras, né? Então teve muita questão assim, paz e amor. Então o rock sempre esteve contribuindo muito para com que houvesse grandes mudanças no mundo. E hoje, graças a Deus, inclusive, eu gostaria de deixar registrado aqui, que o rock está dentro das igrejas. O que era tido como coisa do diabo, hoje está sendo um veículo usado para divulgar o evangelho também, falando de paz e amor, uma paz mais duradoura, uma paz verdadeira. Então isso também vai ser muito falado sobre esse assunto aqui na nossa revista Aero Rock. Bom, mas o que eu gostaria de falar é sobre a origem, então. Mais ou menos a origem do rock. O rock nasceu dos negros dos Estados Unidos. Você pode acreditar ou pode não acreditar, mas isso é uma grande realidade. Quando os escravos estavam colhendo algodão dos plantadores lá no delta do Mississippi, no rio Mississippi, lá nos Estados Unidos, alguns eram evangelizados. Então eles eram ensinados a questão de musicalidade. Então muitos cânticos eram ensinados dessa maneira. Então, os negros, vindos da África, escravos ali, tinham um jeito totalmente diferente de cantar aqueles hinos europeus que eles eram ensinados. Então surgiu o Negro Spirituals, que é aqueles vocais, aquele lance bonito, eles estão catando algodão e estão cantando os hinos, falando de Deus, falando das tristezas de estar naquele momento ali, que gostariam de estar na sua terra. Então, foi assim que foi se originando a musicalidade negra nos Estados Unidos. Depois disso veio o blues. O blues, do blues, se você acelerar o blues, você vai ter o rhythm and blues. E se você acelerar o rhythm and blues, você vai ter rock. Se acelerar o rock, você vai ter hard rock, e o hard rock vai virar heavy metal. E por aí vai. Então houve muitas transformações, né, musicais nesse momento. E as coisas foram evoluindo até a gente chegar ao que é o rock no dia de hoje. Mais ou menos por aí. A gente vai aprofundar mais esse assunto no futuro. Falou? Isso aí. Nesse segundo bloco, eu quero estar comentando com você algum envolvimento espiritual de bandas de rock com o lado negativo da coisa, né? Ou é assim, eu não sei.
Isso aqui também não importa, para mim é simples um gesto, né? Por exemplo, se você fizer assim para um mudo, você vai estar dizendo para ele, eu te amo, ok? Uma pessoa que tem deficiência auditiva, né? Você vai estar falando para ele vai estar entendendo você como dizendo, eu te amo. Então, tudo gesto. Se você chegar na África e fizer esse sinal aqui para um africano, ele vai levar você para caçar girafa. Porque isso aqui lembra muito a cabeça de uma girafa, ok? Então é tudo gesto, eu não dou muita importância para isso. Mas eu queria falar com você então a respeito de bandas que tiveram envolvimento com o lado negro da força, vamos dizer assim, como diz Star Trek, né? Não, Star Trek não. Guerra nas Estrelas, isso. Falava muito do lado negro da força. Pois é, teve gente que se envolveu com isso daí. Então é o seguinte, conta a história que um cantor muito famoso, né, Alice Cooper, foi fazer um show, e nesse show, no interior de uma cidade, não lembro qual o nome, foi jogada uma galinha para cima do palco. Uma galinha mesmo, galinha. Foi jogar essa galinha, ele chutou a galinha de volta para o público, não gostou daquilo, coisa e tal, a galinha voltou aos pedaços. No outro dia, um pequeno jornal da cidade comentou, isso eu ouvi num grande veículo de comunicação aí, eu ouvi essa história também fazendo homenagem ao dia do rock, contou essa história e eu captei isso e guardei pra mim. Então é o seguinte, vou compartilhar com você. Essa galinha voltou pro público, com chute de Alice Cooper. Quando ela voltou pro palco, ela voltou em pedaço. Uma asa pra cá, o pescoço pra lá, arrebentaram a galinha. Um pequeno jornal da cidade comentou que Alice Cooper tinha pacto com Satanás. Alice Cooper, naquela oportunidade, ligou pro seu amigo Frank Zappa, já falecido. Frank Zappa, e disse, olha, vou parar os shows aqui, cara, não tá dando, olha só, os caras estão dizendo que eu tenho pacto com o capeta. O que acontece? Frank Zappa diz, cara, te liga, faz o seguinte, entra nessa, te pinta, entra com uma cobra, uma caveira numa mão, faz toda uma encenação, você vai ganhar muito dinheiro com isso. E é exatamente o que aconteceu. Assim começou a surgir, então, o envolvimento do rock com o que se diz reino do mal, falou? E tudo através de uma brincadeira, de uma piada para ganhar dinheiro. Só que existe muita gente levando isso a sério. E aconteceram muitos fatos no decorrer da história, onde pessoas realmente morreram de morte misteriosa. Uma das mortes muito estranhas foi do baterista da banda Led Zeppelin, John Bonzo, que morreu depois de beber 40 doses de uísque, morreu sentado no sofá da sua sala, morreu asfixiado com o próprio vômito. Outro também que morreu dessa mesma forma foi Jimi Hendrix, morreu asfixiado com o próprio vômito. E por aí vai outras histórias que mais tarde a gente vai comentar com você, né? Então o envolvimento do mal dentro da música do rock, e isso prejudicou muito anos depois, porque as igrejas da época diziam que o rock era coisa do diabo. Inclusive um cantor famoso brasileiro inventou que o diabo é o pai do rock, e muita gente foi enganada por isso. Quero lembrar a você que a Bíblia, a palavra de Deus, nos informa que o diabo não é pai de nada, ele é apenas o pai da mentira. Falou? Um grande abraço por enquanto, nesse bloco é por aí. A gente vai falar mais de envolvimento de coisas espirituais com esse gênero musical. E aí galera, terceiro bloco então do nosso programa Revista Aero Rock. E tem uma pergunta aqui do Clayton Fonte de Gravataí. Ele pergunta o seguinte, é uma pergunta interessante. Pergunta se o rock pode ser usado para o bem. A gente estava falando agora há pouco, né, que o rock foi usado muito para o mal, coisa e tal. Ele pergunta se o rock pode ser usado para o bem. Eu lembro de um movimento social lá, segregação racial nos Estados Unidos, né, com Martin Luther King, muito roqueiro, né, que eu lembro na época, né, de entrevistas que eu li, coisas antigas assim, eu vi Bob Dylan, Eric Clapton, esse pessoal tudo ali envolvido com Martin Luther King, né, nesse movimento social contra a segregação racial. Isso aí é um lance positivo. O rock pode ser usado para o bem. Outro lance, o lance mais espiritual, né, que fala sobre o rock que está sendo usado nas igrejas para divulgar o evangelho, essa coisa toda aí que está acontecendo, o movimento gospel. Inclusive eu tenho uma crítica muito grande para fazer com relação a isso. Tem muita gente querendo ganhar grana com isso, né? Então, mas o rock pode sim ser usado para o bem, né? E eu lembro uma história que me contaram uma vez, né? Você sabe com que Davi matou Golias? Você vai dizer que foi com uma pedra. Claro, com a pedra ele derrubou. A Bíblia diz que ele matou Golias com uma pedra. Mas para decretar a morte de Golias, ele subiu sobre Golias, que era um cara bem maior que ele, desembanhou a própria espada de Golias e arrancou a cabeça dele. Então é o seguinte, dentro desse contexto espiritual, o rock está assim. O pessoal está pegando a espada do próprio inimigo e está degolando a cabeça dele
com a própria arma dele. Então se o rock alguns anos atrás era usado para o mal, hoje você está vendo aí muito cantor famoso, muita banda famosa aí, grandes bandas. Oficina G3 é uma banda super respeitada, é uma banda conhecida aí, tem muitos, eu já vi fotos de Juninho Afran ali com a galera do Angra, a galera de outras bandas aí do meio secular, estão ali parelho, estão ali no mesmo patamar. Então é uma banda que fala do Evangelho, fala do amor de Deus e está aí pregando o Evangelho, falou? Então olha só, eu queria deixar um texto bíblico para você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, Deus pode muito bem pegar uma coisa que é uma coisa louca totalmente e falar do amor dele. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo. E esse cara que vos fala aqui é assim. Eu fui evangelizado por um cara com cabelo lá na cintura. O cara disse pra mim que eu tinha condição de cantar uma música falando de paz, falar de amor. E na minha cabeça vinha muito a banda U2, o cara vestido de branco, aquela bandeira branca, falando do amor, falando de paz, né? Esse foi o meu contato com o Evangelho. Foi através desse contato que eu conheci a Jesus Cristo. E hoje sou um cara que divulga o amor de Deus através do rock and roll. Sendo que eu curto qualquer banda de rock and roll, falou? Eu sou um conhecedor, eu sou um estudioso desse estilo, então eu não tenho preconceito nenhum. Inclusive tenho grandes amigos aí. Grande abraço para Nando Melo, baixista da banda Hangar, falou? Grande banda do heavy metal nacional. Grande abraço para você, tá? E o nosso e-mail, para você mandar aí um e-mail, então, aerorockjc@gmail.com. Letra minúscula, falou? Manda o seu som, manda a foto da sua banda pra gente divulgar aqui, faça qualquer coisa com relação ao rock underground. Eu sou muito pelo rock underground, falou? Grande abraço pra você, até a próxima então. Nas estradas não